Olá, meu nome é Leonardo Carneiro. Venho apresentar meu trabalho na disciplina de Ciência Orgânica, ministrada pelo professor Dr. Álvaro Takeo, do Programa de Ciência e Tecnologia Química da UFABC. Meu trabalho se baseia no resumo do pesquisador Stephen Howard, intitulado Cannabinoides, Ovelha Negra da Grande Farmácia. Um breve histórico do uso da cannabis. Então, é mencionado na medicina chinesa, em 2600 a.C., o uso da cannabis contra dores gerais e principalmente contra câimbras. Em 1896, houve o isolamento do canabidiol, o CBD, por Thomas Wood, e a síntese ocorreu em 1940, por Roger Adams. Eles imaginavam que o CBD era o principal psicoativo presente na cannabis, mas com a substância isolada eles viram que não era o responsável por esses efeitos. Em 1942, logo depois da síntese do CBD, eles extraíram o THC, que esse sim teve forte indício de ser o principal psicoativo da cannabis, e a síntese total desse composto aconteceu em 1967 por McCullough e Gaudy. Então, canabinoides é um termo genérico de qualquer substância que participe do ciclo canabinoide cerebral. Então, eles atuam principalmente nos receptores CB1 e CB2. Esses canabinoides podem ser artificiais ou naturais, e a gente conhece hoje mais 144 canabinoides isolados. Os mais notáveis deles é o tetrahidrocannabidiol, cannabinol, o delta 9 e o delta 8, e eles se diferenciam na posição da dupla ligação. Então aqui a dupla é no carbono 8, por isso é o delta 8, e o delta 9, então é uma isomeria só da dupla ligação. E o outro composto notável é o cannabidiol, CBD. Ele é bastante parecido com THC, a diferença é a abertura do anel aqui. E todas essas substâncias estão presentes na família da cannabis. Um pouco da diferença entre os dois compostos é o THC, ele é altamente estimulante de CB1 e CB2, ele é psicoativo, ele se liga diretamente a receptores, mas ele pode atuar contra dores neuropáticas, convulsões, inflamações, vômitos e estímulo ao apetite. Esses últimos dois, principalmente, é quem trata com uso de quimioterapia ou trata contra HIV. O CBD ele não é psicoativo, ele não se liga diretamente ao CB1 e CB2, ele participa do ciclo de forma indireta, ele tem baixa toxicidade e pode atuar na prevenção da degradação da anandamida, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de felicidade, e também a produção neurológica do hipocampo, que é responsável pela memória. Então a síntese quiral, eu separei ela em 3 etapas, para entender ela um pouco melhor. E a primeira etapa, a gente apresenta o nosso composto quiral, porque em grande parte das sínteses quirais a gente precisa de uns reagentes quirais para proporcionar essa quiralidade, esses centros heterogênicos. Então a gente tem o menos verbenol, menos é por conta da posição da hidroxila para baixo e da posição desse biciclo para cima. A gente pode ter outras combinações, ou mais menos, ou mais, ou menos mais. Ele reage com um óleo extraído também da cannabis, o olivitol, e na presença de PTSA, que é um ácido que sua base conjugada não é nucleofílica. Então ele vai liberar esse H+, mas a sua base não vai ser, não tem o risco dela ser adicionada na estrutura final. Então essa primeira reação é a alquilação de Fidelcraft. A segunda reação é a abertura de anel seguida de fechamento de anel heterocíclico. Então a gente vai ter a abertura desse biciclo e seguida de um ataque da hidroxila no isopropil, tendo a abertura desse anel, né, e a formação desse anel aqui embaixo, heterociclo por conta desse oxigênio. A terceira etapa é a isomerização. Então aqui a gente alcança o delta 8, né, que nem eu falei que é o delta 8 no carbono 8, mas o THC mais tradicional, que tem mais estudos
sobre seus efeitos é o THC delta 9. Então, com essa reação de isomerização, a gente obtém o THC delta 9. Então, aqui eu modifiquei um pouco a forma de representar essa estrutura verbenol. Então, aqui é a forma planar. Aqui é uma forma mais realista, baseada na formação cadeia, né, que é mais tradicional para o ciclo hexano. Mas aqui a gente já teve a protonação da hidroxila pelo aquele ácido que eu comentei que a base não era nucleofílica, a base conjugada não era nucleofílica, então a gente protona, que é o R2', e o R' é o H. Esse carbono, que vai atacar em posição oposta à água aqui, ela é um carbono ativado principalmente pela presença dessas duas hidroxilas, que eles são grupos ortoativantes, né? Então manter esse carbono com bastante carga negativa para poder fazer esse ataque nucleofílico, com sequência saída da água, né? Esse R' ele está em posição equatorial e quando ele recebe o ataque, esse grupo força esse R' a vir para baixo. Então esse é um primeiro ponto bastante importante na nossa quiralidade, que você vê que o olivital entrou em posição equatorial, enquanto você vai ter o R' aqui na posição para baixo, né? Ele se mantém aqui no final da reação para baixo. Então, o primeiro ponto importante da quiralidade é esse. A segunda reação, você tem o BF3, que ele atua como ácido de Lewis, retirando carga dessa dupla ligação. Aí, na sequência, você tem a quebra dessa ligação e formação da dupla aqui. Esse isopropil com carga positiva, ele recebe o ataque da hidroxila por baixo. E por baixo também é importante essa posição por conta desse carbono aqui. Esse é um carbono sp3 ligado a esse carbono e esse carbono. E tem um hidrogênio direcionado para fora da tela. Esse hidrogênio, no momento do ataque aqui por baixo, ele fica para cima. Então ele é esse hidrogênio aqui para cima e é primordial que ele que ele esteja nessa posição para que a gente alcance a quiralidade desejada. Então aqui foi a alquilação, só pulei a etapa da protonação, alquilação e abertura do anel nessa posição e fechamento aqui por baixo. A terceira etapa, que é a isomerização, é colocada essa substância na presença de HCl gasoso. Então, a adição de cloro na posição do carbono ligado ao metil, é perdida a dupla ligação, e com hidreto de sódio a gente retira o cloro e tem a adição da dupla novamente. Essa reação aqui tem um rendimento de 55%. Então é bastante equilibrada a proporção entre o delta 8 e delta 9. Essas estruturas aqui eu tirei desse outro artigo de 72, dos mesmos pesquisadores que fizeram a primeira síntese total, que eles fizeram um estudo mais aprofundado, colocaram deutério na posição do hidrogênio para entender um pouco melhor a formação da quiralidade final. Então, o grupo do Baran também se interessou, em 2012, por uma reação que interconvertesse o THC em CBD, o delta 9 THC em CBD. Então eles publicaram em 2002 essa tentativa de formação, mas o rendimento ainda é bastante baixo, é abaixo de 20%, em que você coloca um ácido de Lewis, ele vai retirar a carga desse oxigênio, e na sequência você coloca uma base que retira esse próton. Você tem a formação de dupla aqui, consertada com a quebra dessa ligação. E como esse oxigênio é positivo, ele vai receber facilmente essa densidade de carga. Então, formando essa estrutura, que no Quench-Your Cup, que seria o final da reação, que a gente separa os orgânicos dos inorgânicos, a gente tira esse ácido de Lewis da estrutura e tem o composto CBD.
Isso é uma tentativa, o rendimento ainda é bastante baixo, mas é possível que seja otimizada essa reação. Então, como conclusão, a gente tem, o autor apresenta que você tem uma dependência de extraíveis de matriz natural, então prejudica a produção em escala desses compostos sintéticos. Você tem uma reação de interconversão baixa para obter o CBD, que é mais interessante, tem mais aplicação por ser mais seguro, então ainda depende muito de extração total do CBD de forma natural, e você tem dificuldades legais em algumas regiões, então o desenvolvimento fica um pouco prejudicado pela falta de legislação que autorize essas produções, né, a cultivo da cannabis, a extração do THC e do CBD. E aqui diretamente a nossa reação apresentada, a gente vê a importância da estrutura mais realista, né, da formação com formação cadeia, para entender um pouco melhor a crialidade do composto. Onde é que vai atacar, para onde é que vai o hidrogênio, se vai para cima, vai para baixo, isso é bastante importante. E é muito mais visível quando a gente desenha a conformação cadeira ao invés da conformação planar. Então é isso. Muito obrigado pela atenção.